Então, vamos lá. A palestrante de hoje, a nossa querida professora Daniela Rusca-Badur, ela não só é professora na Universidade Unopar, Unidade Catuaí Londrina, do Direito Internacional e Contratos, como também professora colaboradora em projeto de ensino de direitos humanos na UEL, desde 2019 até 2021. A advogada atuante desde 2002 nas áreas de direito internacional, direito tributário brasileiro e internacional, direito empresarial internacional, direitos humanos, direito eleitoral e consultoria de campanhas eleitorais. Consultora e procuradora para o Brasil do grupo Putschnig, desde 2008. Desculpem, mas eu não sei se pronunciei corretamente. Doutoranda em Filosofia Política de 2021 até 2020. Solange, seu áudio fechou. E bolsista CAPES, doutorado sanduíche na Universidade Martin Luther Halle, na Alemanha. Mestre em Direito Econômico Europeu e Internacional, junto à Universidade de Munique, na Alemanha, validado no Brasil pela Universidade Estadual de Londrina, em setembro de 2018. Especialista em Direito Tributário, junto à Universidade Estadual de Londrina, e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Londrina, desde 2020, como também membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Londrina desde 2017 e hoje nossa vice-presidente. Membro do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden, cargo de secretária executiva de 2010 até 2012. E tudo isso é o currículo da nossa Daniela, que será nossa palestrante com esse tema tão importante, responsabilidade moral empresarial. Daniela, muito bem-vinda aqui conosco e estamos, assim, sedentos, esperando o seu momento, para tanto nos ensinar, que tenho certeza que você contribuirá imensamente com o nosso saber e com tudo mais o que vem aí pela frente nesses minutos que nós teremos contigo, Daniela. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigada, Solange. Obrigada pelas palavras, obrigada pela introdução à palestra e tudo mais. Vai ser mais um convite à reflexão que eu trago aqui para nós, com esse tema que ele é extremamente amplo, né? Responsabilidade moral empresarial. Não basta só a responsabilidade jurídica, tem a moral também, não estava sabendo disso, né? Então, felizmente, essa palestra ela fica gravada, depois a gente pode editar alguns textos, algumas partes, ou mandar para algumas pessoas que queiram assistir depois, quem não puder assistir no momento, e ela é parte das nossas reuniões também, ordinárias, né, da comissão, e por isso cada uma fala, ou às vezes a gente traz alguém de fora para falar, ou a gente vai trazendo temas que são importantes para nós, à medida que as pessoas fazem as especializações, os desenvolvimentos profissionais, e o meu desenvolvimento agora ele é voltado para volta às raízes, back to the roots, né, do direito, ou seja, filosofia jurídica, filosofia política, filosofia ética, que é a filosofia prática, dentro da filosofia prática, que está tão em voga agora, né? E o que não é essa palestra de hoje? Vou começar falando do que não é, porque é um tema que assusta, né? Não é tranquilidade a todos no momento, não é uma lista de acusações moralistas, tá, contra empresas. Não é apontamento de erro ou de deficiências que as empresas possam ter, ou até demonizar empresas, né? Mas é uma busca de uma visão realista da sociedade, nessa sociedade que nós estamos hoje, com vantagens, desvantagens do nosso tempo, tá? O que não é também? Não é uma palestra personalista,
os exemplos que eu, porventura, venha dar aqui, eles têm uma finalidade específica, que é de ilustrar anedóticos, ilustrar uma situação, colocando foco nas soluções que a gente possa alcançar. Para quê? Para que haja uma continuidade, uma conformação dos problemas, uma solução dos problemas e a continuidade da sociedade, da empresa e por aí vai, né? E das relações empresariais. Não é uma defesa infundada simplesmente dos trabalhadores da empresa, não, mas uma tentativa de análise material das situações diversas das pessoas dentro dessas organizações empresariais, tendo como foco as pessoas, tá? Não somente os objetivos da empresa, mas também as pessoas. Que mais que não é? Não é uma generalização do termo empresas, sem que haja a devida diferenciação de empresas, corporações internacionais, grandes empresas, empresas médias e pequenas nacionais, ou seja, não é a mesma moral para todo mundo, tá? As legislações também não são as mesmas para todo mundo, né? Dependendo do patamar da empresa, as legislações mudam. Por que a moral seria a mesma? Não, tá? É uma proposta, então, o que é essa situação? Uma proposta de pensamento reflexivo, intelectualmente desenvolvido, ou seja, qualificado, não é vozes da minha cabeça, né? Uma parte dessas reflexões eu tirei de um livro que eu tive contato no meu doutorado agora na Alemanha, que se chama Unternehmen als moralische Akteure, ou seja, empresas como atores morais, ou seja, direcionadores da sociedade também, tá? De acordo com o quê? Com as políticas deles próprios, com os objetivos da empresa que direcionam a sociedade também, tá? Então, é uma proposta de um pensamento, de se refletir, ou seja, em busca de uma lucidez. O que é lucidez? Ou seja, a gente está todo mundo aqui em busca de luz, ou seja, se vamos encontrar essa luz, não sabemos, mas a busca também é importante, né? Então é isso, ou seja, o exercício mais difícil quando se está envolvido em uma situação, sair da empresa, sobrevoar, observar de fora a situação de forma racional, o quanto possível, né? Eu brinco com os meus alunos sempre, toda aula eu começo, para onde vai a nossa viagem hoje? Então, a nossa viagem hoje, a gente vai procurar sair dessa pressão de situações comezinhas da empresa, que é o normal de uma empresa, em direção a essa análise. Para quê? Para depois voltar para o direito, tá? O que vai servir de argumentação legislativa para advogados, para juristas de uma forma geral, para o entendimento da origem das leis que a gente tem hoje, para o empresariado também, para que ele possa se localizar dentro desse mundo empresarial, né? E quais ideologias ele possa ter comprado, entre aspas, vamos colocar assim, de forma inadvertida ou de forma consciente, que ele tenha clareza para decidir por si o que é melhor para a sua empresa. Então, não é uma palestra estilo coach. Eu não tenho intenção de convencer ninguém de nada aqui, mas exclusivamente de fazer com que haja essa reflexão sobre qual lugar ocupamos de verdade na sociedade e qual sociedade a gente quer realmente produzir, porque às vezes a gente não tem nem tempo para pensar nisso, né? Talvez um pequeno início de reflexões a esse respeito seja essa palestra. Que o dia a dia, essa pressão pela busca a gente pode falar do vil metal, né? Não permite, né? Então, eu não tenho receitas prontas, não tem receita de bolo aqui para oferecer, não tenho a pretensão de apresentar as verdades absolutas, né? Não sou coach, feliz ou infelizmente, ou aquele tipo de consultoria empresarial que chega na sua empresa e já no primeiro dia apontando tudo que está errado,
sem saber nada do seu negócio. Então, não se preocupem. A minha questão é social jurídica e como a reprodução dessas formas sociais podem ser melhoradas a partir da lucidez alcançada, né? Dessa reflexão alcançada. Sair um pouquinho da situação de pressão. E a decisão é sempre das empresas. De acordo com o quê? De acordo com a necessidade da empresa e as contingências, que a gente não pode esquecer, né? Não é só o que eu quero, é o que eu quero e o que eu consigo fazer de acordo com a minha necessidade. Ou seja, palavra muito importante na filosofia, que pode também significar fortuna, ou seja, a sorte, a situação ideal está para acontecer tal coisa em determinado momento. Necessidade, vontade, contingências. Eu acho que esse é o dia a dia também do gestor, né? E aí a gente para já nessa primeira questão preliminar, para fazer em forma de petição, né? Vamos falar a questão preliminar. Ética e moral, que confusão é essa? Como que a gente vai definir isso? Por que eu falei de moral empresarial e não ética empresarial, que a gente ouve também? Não juristas que estiverem assistindo, não tenham medo. A maioria dos juristas, advogados, juízes, etc., professores, também não tem muito tempo para ficar pensando nessa diferença, tá? Tem coisa muito mais séria, às vezes, para fazer, como, por exemplo, gerar guia do Projude, despachar, escrito, cumpra-se, ou seja, coisas muito mais urgentes, né? Do que pensar nessas, devagar, filosoficamente, né? A mesma coisa é a empresa, né? A empresa tem guias da receita, tem lançamentos para fazer, né? Então, que estão obrigadas a isso. Então, vamos lá. Esse é um momento de sair da realidade material para voltar para ela, sempre voltando, né? Grosso modo, moral, o que é moral? O moral é o que eu tenho para mim como balizas, um código cultural de normas, né? E ética seria essa moral aplicada à reflexão sobre os sistemas morais, ou seja, a ética é mais ampla, ela abarca a moral, né? Mais ampla que a moral. Ótimo, nossa, que definição simplista, né? É só isso? É só isso que eu tenho que saber sobre os dois? Claro que não, né? Eu disse grosso modo, a gente precisa ir também agora para o fino modo, para entender mesmo, de verdade, essa diferenciação como premissa para entender a nossa conversa aqui. Então, primeiro diferenciar, a origem das palavras. Moral é latim, ou seja, romano. Ética, do grego. Moral, surgiu antes, está atrelada a um contexto específico, né? Por isso a escolha aqui se falar de uma moral empresarial. Já estou fazendo o link com o título da palestra, porque o contexto é empresarial, né? A moral vai ser diferente, por exemplo, de uma moral governamental, ou familiar, ou acadêmica, por exemplo. E ética, que é do grego, é o quê? É a ciência, né, que estuda a moral, estuda as morais existentes, o pensar, o refletir sobre a moral. E aí eu peguei um exemplo muito simples para a gente gravar para sempre isso, de uma forma bem direta mesmo. Tem mais, lógico, a gente pode aprofundar esse estudo, que tem aproximações e afastamentos dos dois conceitos, mas isso seria uma questão muito filosófica e específica. Diferença. Matei alguém. Eu tenho uma questão moral. Matar alguém é errado em todas as circunstâncias. Será? Talvez. Eu tenho uma questão ética. Percebem a amplitude e a diferenciação do local, do locus das duas? É isso. Então, a moral se resume, grosso modo, afinado aqui, nos costumes que as pessoas aqui e as pessoas jurídicas também, físicas e jurídicas, adotam, né? E aqui jurídicas, que é o que a gente está tratando agora. Porque naquela situação específica, tem certas obrigações morais que podem se transformar, não é obrigatório também,
em códigos de éticas nas empresas. O que seriam os códigos de éticas? Aí a gente já mudou a nomenclatura. Eles são mais amplos, eles são generalistas, né? Então, a gente tem sempre essa situação mais específica, mais generalista. E por que seria importante refletir filosoficamente para a ética empresarial, né? Eu vou procurar mesclar reflexões com exemplos aqui, tá? E a gente vai para um exemplo agora, bem palpável. Bentham, Jeremy Bentham, foi um filósofo estudado como filósofo do direito, filósofo que nos trouxe a teoria utilitarista. E o que fala essa teoria utilitarista? Que os seres humanos seriam regidos por uma máxima. Muitos que estão aqui já devem conhecer qual máxima. Diminuição da dor, aumento do prazer na vida. Ou seja, tudo para diminuir qualquer sofrimento e aumento da vida boa, né? Se fizermos, então, uma analogia com o pensamento empresarial, a gente pode também trazer um outro exemplo, que uma empresa, ela é regida, também, grosso modo, de uma forma, maximizar os lucros e minimizar prejuízos, né? É no pensamento clássico, né? E o que traz o pensamento clássico básico para minimização dos prejuízos? Está ligado única e exclusivamente aos interesses centrais da empresa, sem levar em conta outros fatores alheios ao negócio central. Isso já é ultrapassado. Agora a gente tem que levar em conta N fatores. O bater das asas de uma borboleta mesmo, que pode causar um furacão do outro lado do mundo, né? É desse modo que a gente tem que ver a empresa hoje. Ou seja, na teoria da minimização dos prejuízos, a gente deve levar em conta agora, não só os prejuízos ditos diretos, como desperdício, horas não trabalhadas, os riscos de prejuízo, ou seja, por ação ou omissão, eu tenho responsabilidades que vão incluir não só as obrigações legais que já estão previstas na lei, isso a gente sabe, a empresa ela é regida por um sistema legal específico, direito empresarial, direito do trabalho, normas sanitárias e por aí vai, né? Um arcabouço de regras, mas além disso, como extrapolam essas obrigações para obrigações morais, que no futuro podem ou não se tornar leis. E aí é de acordo com qualquer sociedade a respeito da necessidade ou não, né? A gente pode falar também dessa ligação da teoria dos stakeholders. O que é stakeholders? Porque surgiu esse nome agora aqui para mim. Que a empresa tinha responsabilidade só com as pessoas que estavam diretamente envolvidas com a empresa, que seriam afetadas pelas decisões da empresa. Qual que é o conceito clássico de stakeholder? Qualquer grupo ou indivíduo que influencia a consecução desses objetivos da empresa ou pelas decisões da empresa é afetado. Esse é afetado, pode incluir a humanidade hoje, tá? Não só quem define e quem contrata com a empresa. Quem também não contratou com a empresa e vai ter, sim, vai ser abarcado por essa responsabilização da empresa. Então, as empresas, elas não têm hoje só essa responsabilidade, que já é muito, né? Em relação aos seus, mas muitas legislações já incluíram isso, questões que eram antes morais, que através das reflexões morais elas passaram a ser legais, né? Necessidade de responsabilização, que foram além das relações diretas da empresa. Então, esse é o cerne da questão aqui. E essas responsabilizações, elas só aumentam, né? De acordo com o desenvolvimento da sociedade e a necessidade social desse aumento de responsabilização legal, tá? Isso no âmbito nacional, no âmbito internacional. A gente tem N exemplos não faltam para a gente. Na esfera do direito ambiental,
né? Necessariamente direitos difusos e coletivos de uma forma geral. E outros que virão, em especial, nesse momento, quanto à responsabilização, por exemplo, dos mercados de capitais, versus quem? Economia popular. Manutenção da economia popular. Até quando podem os bancos ou os mercados de capitais agirem de forma tão livre, de modo danoso à economia popular, né? Questões em relação à política empresarial do tratamento de dados, que a gente teve agora no Brasil, também na esfera internacional, mas nacional, a Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Então, não era uma preocupação há 50 anos, não havia essa necessidade, não havia esse mercado de dados, né, nessa época. Por quê? Lembrando, a diferença, a moral é variável, a ética universal. Então, eu só vou ter essa moral variável porque eu tenho situações variadas. E as obrigações morais que as empresas, determinadas empresas, têm mais do que a obrigação legislativa, ela vai vir de acordo com o próximo tópico, o tamanho dessa empresa, o poderio dessa empresa. E a gente ainda tem questões em disputa, que a gente não sabe como vai acontecer, tá? De acordo com o senso de justiça ou injustiça de uma sociedade. A gente tem uma sensação de que não temos regra, mas isso que foi feito por essa empresa é errado. Por exemplo, novas tecnologias. Responsabilização de empresas automotivas que têm carros autônomos, né? Através da aplicação da inteligência artificial em N situações. A reprodução humana com escolha de características físicas. Nós temos dilemas éticos que se traduzem em obrigações morais das empresas enquanto não houver legislação para isso. Ainda assim fica aquela sensação que pode ser no senso comum, pode ser no público especializado, de que alguma coisa errada não está certa, tá? E não temos lei ainda para coibir, né? E daí vem a responsabilização moral dessas empresas e, talvez, se for preciso, se for possível, em determinadas sociedades, a transformação em legislação. E quais são os limites e as consequências dessa responsabilização empresarial? Onde a gente pode traçar uma linha aqui de limite e consequências? Para responder a essa questão, a gente pode diferenciar as empresas. De quem exatamente a gente está falando? Se a gente está falando de uma padaria, uma farmácia, uma loja de bicicletas na esquina, ou a gente está tratando com conglomerados internacionais, ou bancos, ou grandes empresas, ou setores empresariais inteiros, né? Cada um vai ter uma moral a ser atendida, além da legislação vigente, e deve se responsabilizar por isso, nesse cumprimento de espécie de código moral, tá? Quando a gente fala de pequenas empresas, o que vem à tona como questões ainda nebulosas que parte estão cobertas, parte precisam ser adequadas e parte só são decididas no judiciário. Com esse fundo moral, né, de convencimento que a gente tem. A gente tem a questão do assédio moral, que foi sim regulamentado na reforma de 2017, mas ainda precisa de mais esclarecimento sempre, porque ele vai depender de cada caso específico, concreto, que muitas vezes é de difícil comprovação, né? Exploração laboral. Exploração da imagem do empregado, pode, não pode, por quê, etc. Cumprimento das legislações mais básicas vem à tona, onde? Nas empresas pequenas. Depois que eu falar das empresas pequenas, a gente parte para as empresas maiores, mas o que a gente vai começar com o mínimo, com exemplos, para a gente sair desse campo teórico agora.
Quando a abordagem se refere, então, a conglomerados, tudo muda. Eles vão ter a somatória dos dois, a obrigatoriedade do cumprimento das legislações, às quais essas empresas estão submetidas, sim, mas somada a obrigações talvez ainda não legisladas. Isso que a gente precisa ter em mente. Obrigações resultantes de quê? Desse poderio econômico, desse poderio político, do poder de manobra da sociedade que essas empresas detêm. E que essas obrigações podem gerar, dentro da empresa já, a autocontenção, que é muito difícil, mas existe, tá? Para não causar danos, porque pode haver a responsabilização em valores astronômicos. Ou seja, podem gerar códigos de conduta dentro dessas empresas, inclusive até princípios éticos a serem observados por todas as empresas em situações análogas a essas grandes empresas. Então, o que a gente tem? A moral, ela sempre surge antes. Depois vem princípios éticos ou, pode ser que não ocorra, legislações reguladoras, né? Ou por necessidade de autorregulação dessas empresas, ou por necessidade estatal de regulação dessas empresas, porque para uma empresa pequena, a gente não tem tudo isso, a gente tem muito menos, mas ainda assim funciona. Então, a gente parte do simples, é o que eu vou fazer agora, para a gente depois fazer uma espécie de futurologia aqui, quais as questões que a gente vai ter morais para serem analisadas pelas empresas, que podem se tornar questões éticas, né, maiores, mais amplas. Empresas pequenas. Para uma empresa pequena, por exemplo, é imoral deixar trabalhadores serem agredidos por clientes, verbalmente, vamos colocar assim, sob o mote de o cliente tem sempre razão, né? Não. A gerência ou o proprietário, se não forem a mesma pessoa, eles têm obrigação moral de defesa dos seus funcionários. A defesa. O empregado vende o quê? Ele vende a força de trabalho dele. Ele não se transforma automaticamente em saco de pancada de clientes. Então, uma solução aqui seria, para quem tem o poderio dessa empresa, olha, a gente não faz isso aqui, nós não fazemos isso aqui, não agredimos pessoas, o senhor ou a senhora foi agredido, vamos resolver o seu problema da melhor forma possível, mas sem agressões. Não se pode gritar, ouvir todo dia gritar numa padaria com um funcionário, isso não é possível. Lógico que isso pode gerar dano moral, né? E gera. Mas eu estou falando numa situação corriqueira que às vezes não tem como comprovar, é uma agressão velada, é uma coisa que gera um desconforto que ele se soma na situação de um trabalho que a pessoa não tem mais vontade de voltar, de tanto que ela é agredida pela mesma pessoa todos os dias, como se isso fosse uma desculpa a pessoa ser cliente. Não daquela coisa escrachada, por exemplo, de um racismo na empresa, né? Um racismo contra um atendente, coisas do gênero, que aí está regulamentado, tá? Ou seja, não existe legislação. Aturar gritos recorrentes, X reais de indenização. A gente não tem isso, né? Então, a gente tem a obrigação de um ambiente de trabalho salubre, que abarcam situações como essa. É muito genérico. O que é um ambiente saudável, né? A gente tem exemplos na legislação trabalhista. Outra situação, ainda quanto à clareza das relações patrão-funcionário, isso aqui a gente não tem legislação mesmo que proíba isso. Em nenhum lugar é proibido o uso da denominação colaboradores. Esse termo ele incomoda muito. Eu tenho a impressão que até esse termo ele foi introduzido no mercado, só pode ser por um coach comunista infiltrado, porque ele simplesmente fomenta o ódio de classe, né? Por quê? Porque é um termo genérico que não diz nada, ou seja, ele destrói as relações trabalhistas, né? E visa o quê? Visa nublar as relações reais
que são mesmo de subordinação, de dependência, de cumprimento das tarefas, né? Por um lado, horários, etc. E obrigação do pagamento do tempo de vida e o empregador poder cobrar isso. Porque não há uma colaboração simplesmente, é uma relação jurídica muito clara, né, aqui. É o tempo de vida e a força de trabalho vendida pelo empregado, né, ao empregador. Então, não foi uma boa ideia, né, dos coaches fazer essa troca, né, de termos exatos por termos que escamoteiam a realidade, né? E pode acreditar, os funcionários ouvem isso, e eu já vi em várias empresas, eles sabem que eles são empregados, eles têm plena consciência que eles não são colaboradores, tá? Mesmo que ele seja da geração Z, que não tenha vivido o termo anterior, enfim, sei lá que geração agora mais nova, acho que é a Z, né? Então, eu sugiro não usar desses subterfúgios, porque eles soam quase que hipócritas nessa relação trabalhista. Nem mesmo se a contratação for através de MEI, né? Microempreendedor individual. Não, para quê? Garantias no termo empregado-empregador, funcionário-patrão, são para os dois lados. As relações mais claras, elas tendem também a ser mais colaborativas e não de sabotagem mútua, porque o respeito se esfacela, né? É o que está acontecendo, por exemplo, com esse fenômeno da demissão silenciosa, no qual o empregado ele faz só o mínimo possível, o mínimo que ele tem que fazer para continuar o trabalho, e não faz assim, uma colaboração a mais de fazer um café na empresa, não. Faço o mínimo, cumpro o meu horário, vou embora, né? Primeiro, porque ele é tratado, isso precisa ser dito, pela empresa, em primeira linha, com hipocrisia. Em segundo, porque há o achatamento dos salários. Então, ele já está numa situação de pressão extrema. Então, não tem essa relação de respeito e objetivos naquele momento na mesma direção. Não são objetivos comuns, e isso tem que ser deixado bem claro, porque são necessariamente antagônicos, o do dono da empresa e do empregado, não importa, porque a direção dos objetivos é a mesma enquanto houver essa relação contratual, enquanto a relação contratual existir, porque são de deveres e obrigações mútuos, tá? Então, procurar não escamotear situações, nunca, em nenhuma relação dentro da empresa. Outra situação, assédio, mas eu não vou falar do assédio de outros funcionários ou dos patrões contra funcionários, não, mas de clientes. Que assédio? Assédio mesmo é sexual. Em que situação que eu vou trazer aqui? Uma situação que eu presenciei, que é assédio moral, né? A gente pode estender para sexual, mas aí a questão da prova aparece. Caso concreto, atendente de cartório que recebe visita de idosos de forma repetitiva, semanal, diária, etc., não importa. E esses senhores forçam o cumprimento físico, não só aperto de mão, mas abraços, beijos na atendente. Gente, isso é assédio. E o dono da empresa, ou cartorário, nesse caso específico, o cartorário, ele tem obrigação de defender essa funcionária, tá? Obrigação de dissuadir esse tipo de conduta, mesmo que, de novo, o cliente não tem sempre razão, sob o risco de perda do cliente. O empregado vende a força de trabalho, vou colocar isso novamente, não a alma dele, não a imagem, muito menos ele deve ficar sujeito a esse tipo de situação. E eu elaborei uma regrinha aqui para isso, que infelizmente não é costumeira no Brasil, depois de pensar sobre esse caso. Ele não está aqui nesse livro, mas seria importante. Eu acho que não está aqui porque não é comum na Europa esse tipo de coisa, as pessoas não tocam nas outras. Ou seja, não toque nas pessoas sem autorização delas. E não force a autorização se você estiver em uma posição hierarquicamente superior.
porque às vezes a pessoa não tem força hierárquica para negar. É um cliente do cartório, muito importante, amigo do cartorário, talvez não posso falar nada. Imagine, não tem. É uma funcionária que está ali, né? Ou seja, não toque. E se você estiver numa situação hierarquicamente superior, não force essa autorização. Não toque sem autorização, não force. Isso já vai diminuir em muito o risco de assédio na sua empresa. Seja o assédio paralelo entre funcionários, seja o assédio entre hierarquicamente diferentes na empresa. Já ajuda muito, já é a fórmula para diminuir em muito o assédio. E ainda a gente tem a desculpa da pandemia, a gente pode estender isso. Acabou a pandemia? Não tem problema. Seus problemas não acabaram, a gente continua com o distanciamento social. Ou seja, coloca alguma coisa, nem que seja direcionada a clientes também, etc., para uma mensagem bem-humorada direcionada a todo mundo. O objetivo seu é o quê? Importante. Preservar a integridade física dos funcionários e também psicológica em relação à agressão física, né? A invasão física acontecida. Então, último exemplo aqui para a gente seguir para a responsabilidade moral das multinacionais ou conglomerados, etc. Tem mais um. Eu pensei na imagem do funcionário que eu vi ontem, daí eu vou falar da laicidade da empresa também, e também na neutralidade política da empresa, necessária. Imagem dos empregados. Eu vi ontem um vídeo de um empregador parabenizando os trabalhadores pelo Dia do Trabalhador, e nesse vídeo ele filmou seus empregados trabalhando, né? Ou seja, as pessoas estavam nitidamente incomodadas com aquilo, trabalhando na empresa, e ele passando câmera e etc. no dia anterior, ou sei lá que dia, preparou já esse vídeo para o Dia do Trabalho. Ou seja, caso seus funcionários eles não sejam modelos publicitários contratados para isso, isso é errado de tantas formas que eu não sei nem por onde começar, tá? Vamos lá, primeiro, e eu estou falando na esfera moral, porque na esfera de condenações e casos e jurisprudência, isso aí a gente advogado está cheio de ver, tá? A imagem do empregado não está à disposição da empresa, se ele não foi contratado para isso. Ele trabalha na contabilidade, lançando notas. Ele não é modelo para você parabenizá-lo no Dia do Trabalhador. Homenagear funcionários, violando a imagem desses empregados, não é uma boa ideia, uma boa publicidade para a empresa. Acreditem. Não é legal. Então, isso é abuso de direito, é uso indevido dessa posição hierárquica, porque mesmo que haja o aceite, vamos colocar que o empregador, ele é super cuidadoso, ele pegou o aceite por escrito dessas pessoas para fazer essa filmagem especial para o Dia do Trabalhador. Por óbvio, o empregado, ele não está em situação de negar, né? Há uma coação moral pela própria relação de subalternidade do trabalho. Ele não vai negar, ele vai falar, não, não quero que aconteça isso, não vai acontecer. Então, não, é errado, não é bom para a imagem da empresa, não é bom para nada. Tá? Outro caso, laicidade da empresa. Não é possível obrigar ninguém a rezar em grupo na empresa. Por mais religiosa que seja a cidadezinha, a empresa, todo mundo da mesma igreja, etc., melhor não. E não vai ser todo mundo da mesma igreja, eu tenho certeza que vai ter alguém que não quer, ou então a pessoa não quer rezar naquela hora, ou por aquele motivo que os outros estão rezando, entendeu? Não, ela foi contratada, qual o objetivo da empresa? Foco. É rezar? Não. Então, nem treinamentos que incluam reza ou quaisquer rituais que são da esfera privada,
né? E isso aumentou muito nos últimos tempos, que só podem ser preservados nessa esfera da vida particular. Então, não é uma luta contra religiões ou religiosidade, sei lá. Não, mas é preservar justamente isso. Em outro lugar, não na empresa, tá? Posicionamentos políticos. Também tem legislação para isso, mas é bom colocar, porque antes da legislação vem comportamento, vem clima dentro da empresa. Não pode induzir voto, não pode exigir voto ou não em determinado candidato, ou não votar em fulano ou vote em fulano. Isso não é só imoral, né? Tem legislação para isso e é passível de indenização. E o que está acontecendo nesse momento? Inúmeras empresas condenadas a danos morais altíssimos porque esqueceram do objetivo da empresa. Então, tudo que extrapola o objetivo da empresa, do negócio, não deve fazer parte do dia a dia da empresa. Simples. Um gestor, ele tem que ter bem claro isso todos os dias, não deixar tudo que é bombardeado em volta, tudo que acontece em volta, interferir na empresa. Interfere nos códigos morais, mesmo que não escritos da empresa. Por que a gente está aqui? O que se faz dentro dessa empresa? Gestão. Gestão vem do latim gerere. O que é gerere? Significa literalmente levar algo sobre si. O que ele leva sobre si, o gestor, que é responsável pelo clima dentro da empresa? Todas as obrigações legais e morais dessa situação material de gerir uma empresa que dela advém. Tá? Então é muita coisa, já é muita coisa para ficar inventando, trazer mais coisas de volta. Fechou a parte, um caminho para o final já, vamos para a futurologia. Não tenho bola de cristal nem nada. O que hoje é uma obrigação moral das grandes empresas que a gente não sabe o que vai virar? Não sabemos. Eu acredito, tenho uma convicção que será positivado, que vai precisar haver uma legislação a esse respeito na esfera internacional, e já existem algumas legislações a respeito disso, seja no âmbito interno de alguns países ou esporádicos na esfera internacional de uma forma geral, né? Não é segredo para ninguém que a gente tem muitas empresas que têm faturamentos maiores que muitos PIBs de determinados países, inclusive muitos bancos já alcançaram esse patamar. E a gente tem, é um fenômeno muito recente esse, né? Até o século XIX, empresa notória, multinacional, entre aspas, multinacional, Companhia das Índias, né? United Fruit, poucas outras. E a explosão dessas empresas mundiais, o próprio fenômeno da globalização ocorreu quando? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então é natural que questões éticas, morais, em relação a essa nova realidade de cada empresa, surjam também no mesmo período. Inclusive, essa filosofia prática, ela surgiu também nesse período, que é ligada e conectada ao nosso direito, né? A filosofia moral. Porque antes havia um apagamento disso, não havia uma reflexão acadêmica a respeito da ética. Década de 50. Ou seja, menos de 100 anos, voltou à tona. Os impactos da vida social, na vida social, meio ambiente e relações laborais também foram modificados nesse período. Legislação, o legislar a partir dessas novas questões morais, que a filosofia do direito, a filosofia ética, a filosofia política passou a apontar como um problema, passa a ser regulada ou não pelo direito, né? Legislações que a gente nunca imaginou surgiram no último século e no nosso século agora. E muitas mais que a gente sequer imagina vão aparecer. Então a gente tem que só deixar aberto o campo de visão, ampliar o pensamento, porque vai aparecer coisas que a gente, como operadores do direito, jamais imaginava. E que
isso é importante, elas não vão, vou contar um segredo para vocês, segredo, elas não vão inviabilizar o seu negócio necessariamente, tá? As que forem eticamente aceitáveis, o negócio vai continuar. Diminuir a carga horária semanal não vai inviabilizar negócio nenhum, né? Como foi, por exemplo, propalado na Revolução Industrial. Não podemos, 16 horas por dia é o mínimo, senão todas as empresas quebram. Agora, o que foi inviabilizado totalmente porque não era moralmente mais aceito, e não é hoje, e algumas empresas insistem nessa situação, a escravidão. Não, isso não é moralmente mais aceito, não vamos aceitar, não é possível erradicar a escravidão, aí sim, né? Não. Então, a maioria dos negócios, eles não vão acabar por conta de modificação legislativa, nunca, tá? Só os que não forem mais moralmente aceitos, porque, como eu falei antes, a moral, ela se modifica. E é natural que isso aconteça. É a sociedade, é aquela história, o novo sempre vem. Hoje a Elis Regina está comigo aqui, eu não sei por quê. Vem, não adianta. Né, a gente pode escolher como e tentar entender como vem. O que tem que ser erradicado mais? Trabalho infantil. Não é mais possível. Algumas pessoas querem voltar com certas desculpas, etc. Não é nem necessário, nem possível mais isso. Tá? O que não quer dizer que a educação infantil esteja prejudicada, ao contrário, ou a formação como um ser humano, um adulto responsável, não. Tá? O que vai acontecer? Que eu espero que aconteça, responsabilização econômica de bancos, limites de concentração de riqueza, isso está sendo discutido nos países ricos. Tem um limite de concentração de riqueza? Qual é? Não sabemos. Falar isso no Brasil hoje é quase que... Não, imagina. Né? A gente tem a cultura da meritocracia, ele conseguiu, é dele, etc. Não é bem assim. Né? A gente vai ter ainda, indubitavelmente, e vai começar, por isso que eu separei as empresas pequenas, elas só vão ser afetadas depois dessas grandes, dos conglomerados, porque os conglomerados, eles direcionam também a sociedade, junto com as questões políticas, tal a força das empresas transnacionais. Redução da jornada de trabalho vai ser inevitável, porque por 2 motivos, pelo menos. Substituição da mão de obra humana pela automação, mais ainda, e a necessidade, por outro lado, de acomodação de mais trabalhadores. Por exemplo, onde eu tinha antes uma pessoa que trabalhava 8 horas diárias, ela vai ter que eu vou ter que empregar 2, pagando 2 salários, sem diminuição da faixa salarial. Por quê? Porque não adianta só eu precarizar metade do planeta ou mais, que não vai resolver as questões sociais. Né? Novas legislações para assegurar as soberanias estatais, que estão desde sempre sendo afetadas por esse crescimento de empresas transnacionais. A gente tem uma disputa de poder no momento, não só entre estados, mas uma disputa que afeta democracias, que afeta a soberania nacional, soberanias de inúmeros países entre empresas transnacionais e governos, não mais só entre estados, né? Empresas transnacionais e estados, independente do governo, esteja naquela região. Então, essa exacerbação de disputa do poder, a captura dos estados nacionais por empresas, tudo isso é muito novo, porque essa quantidade de poder concentrada em empresas, a gente só tinha antes em determinados estados. São situações novas no nosso século, no nosso milênio. Né? Questão dos recursos naturais.
questão do poder político e direcionamento dessas políticas públicas, que não mais só é feito pelas empresas, mas também por, não só por estados, mas também por empresas transnacionais. A regulação e a diminuição dos danos à saúde das pessoas, para os animais, que advêm ou advirão da destruição ambiental. É uma questão que vai ter que ser regulamentada, né? Todas essas questões e legislações que a gente vai se deparar no futuro próximo, elas são em relação à falta ou a não cumprimento ou não observância de empresas transnacionais quanto a códigos morais que deveriam ser elaborados e seguidos. Então, a gente tem essa disputa no momento. Algumas seguem, algumas têm alguns códigos, sim, que são excelentes, mas são insuficientes para cobrir essa gama, essa complexidade imensa de valores em disputa. É isso que eu queria trazer para vocês. Então, isso é uma introdução ao assunto, é um assunto polêmico, é um assunto grave, é um assunto que gera nossas legislações, e as legislações estão em disputa também, com vários atores sociais, e eu trouxe hoje só um ator social em foco: empresas. E a diferenciação, quem tem maior responsabilidade e por quê, quem deve agir de certa forma e talvez por quê, para a gente pensar sobre isso. E entender quando vierem legislações que talvez sejam para nós alienígenas mesmo. É isso. Obrigada, gente. Estou à disposição, se houver perguntas, etc. Obrigada, Solange. Eu não sei se é um tema de interesse, né, de todo mundo, mas ele afeta tudo, direito internacional, direito interno. Pensar. Excelente. Excelente a tua fala, excelente tua contribuição. Eu acredito que aqui a gente passaria horas e horas, que pena que já finalizou. Porque, Dani, quanto subsídio! E com palavras assim tão gostosas de ouvir, tão simples, no bom sentido da comunicação, que é Obrigada. essa comunicação que hoje as faculdades, as escolas, elas deveriam ter, né? Aquele juridiquês, né? No bom sentido. Sim, é importante, mas ele é insuficiente, ele é inacessível. Porque o advogado, ele sabe, o jurista, ele sabe ir atrás a partir disso, né? Sim. Mas sim. O senso comum, o empresário, não, ele fica, o que eu estou fazendo numa palestra dessa? Né? O que está acontecendo à minha volta? Exatamente. Obrigada. E no mundo, e justamente nesse mundo tão contemporâneo, onde hoje, como se mudou tanto, e no pós-pandemia, nós estamos todos diante de novas descobertas, da adaptação da lei ao mundo contemporâneo, da sua efetividade e do certo, que nem tudo hoje que é certo é o mais correto, que era correto é o mais certo, nem tudo que é o moral, que antes era moral, hoje é o imoral. E aí vai dependendo do que é justo e correto na nova relação jurídica entre todos os seres, seja a pessoa ou a CNPJ, né? Ou a pessoa jurídica ou física. A Adriana quer fazer perguntas? Adriana, você quer fazer perguntas? Aí, desculpa. Eu me atrapalhei um pouquinho. Desculpa. Me atrapalhei aqui, terminei ligando o áudio. Você gostaria de fazer pergunta? Muito boa explanação. Estou aberta a críticas também, qualquer coisa, o que vier eu tô pegando, não se preocupe, aqui ninguém está só para receber o elogio, não, porque é justamente por isso, né, a comissão da OAB aí é aberta ao público, mas também é para a gente pensar juntos, né. Vou até aqui abrir um parênteses, gostaria muito de agradecer a presença da Adriana. A Adriana é
formada pela Faculdade de Mogi das Cruzes, recebeu o nosso convite. Ela está estudando para entrar aí, vamos ver se será uma futura promotora, uma magistrada. Já falei que eu vou para o gabinete dela tomar um cafezinho, e nós nos conhecemos aqui em São Paulo. É uma excelente advogada, trabalha também com a área empresarial, e ela aceitou o convite, está aqui presente nessa aula maravilhosa, que Obrigada, com certeza Adriana. nós vamos finalizar muito melhores do que nós iniciamos. Obrigada, Adriana. Ivana, sua opinião é muito importante para mim. Quer falar? Eu tava aqui pensando no que você falou, e eu estava analisando agora há pouco um material sobre ESG, né? Se eu compartilhava ou não com os alunos, dando uma olhada, assim, aquilo do, né, vocabulário, esse tipo de coisa. E daí você estava falando, eu estava pensando quais as ligações com o ESG, né? Porque eu particularmente, eu sou contra, né, a gente tentar juridicizar a moral o tempo todo. Eu acho que isso acaba trazendo mais mal do que bem a longo prazo, né? Mas quais são as relações que nós podemos fazer, né, de tratar todas essas pautas que estão sendo importantes agora no ESG, fazendo a necessária ligação com os conceitos morais. Sim, e a questão não é trazer tudo para a legislação. Muitas coisas têm que permanecer, mas elas têm que ser realmente um código moral, que é automático, praticamente, como falar bom dia para as pessoas, entendeu? Não é trazer tudo para o direito. Então, por isso que eu coloquei sempre, algumas vão precisar vir para o direito, outras não. Não que você tenha falado que isso deveria ser juridicizado, você não falou em nenhum momento, né? Eu entendi. O que eu fiquei me questionando enquanto você falava é se nós não poderíamos aproveitar para fazer um contraponto, né, dessas questões morais junto com o estudo da ESG. Sim. Né? Como que isso poderia ser feita a ligação? Como a gente poderia colocar esses pontos de toque? Olha, eu não vou colocar, não vou juridicizar, não é a nossa proposta, né? Mas como que nós podemos começar a estudar e trazer esse debate com mais frequência? Que é o que eu propus de ser transparente nas relações, agir de forma honesta mesmo, aberta com as pessoas, entendeu? Não escamotear nada, não funciona, porque só vai funcionar a colaboração mútua. Essa coisa de tirar a vantagem o máximo possível, destruir o empregado, sugar até a gota de sangue, não funciona. Isso não traz pacificação social, isso traz desordem e isso vai estourar. Né? As pessoas tem um outro detalhe também, que eu acho que é extremamente pragmático, que isso vai contra você, no final das contas, né? Isso vai contra você, porque pensando do ponto de vista do empreendedor, né, você quer ter um negócio que seja viável, né? E se o seu empregado não está conseguindo trabalhar, ele não se torna viável. Sim, imagina o clima, você não tem confiança nenhuma em ninguém, é sempre um clima de vigilância constante. E daí começa a falta, atestado médico, burnout. Tudo. Será? Entendeu? Claro, assim, claro que tem, né? Eu ia falar, será que tem? Não, claro que tem, né? Tem medições específicas que tratam sobre isso, do impacto da saúde do trabalhador na produtividade da empresa. Sim. Então, até de um ponto de vista egoísta, né? E daí nós podemos falar das linhas filosóficas que são egoísticas, né? Sim. Egocentradas, né? Até de um ponto de vista egoísta, eu tenho que ter um interesse, né, de manter esse tópico em alta, porque ele me prejudica. Exato. Mesmo que não sejam, é o que eu falei, mesmo que os objetivos não são os mesmos, é só naquele momento que foi contratado para tal e é respeitado aquilo, né? Outra questão importante, a pessoa que trabalha 8 horas por dia, ela tem que conseguir sobreviver com salário básico.
básico. Então, até porque ela se não a vai gente... ter outro, né? Trabalhando isso. Então, se a gente não partir para situações realmente mais justas, tem solução. Fora da colaboração e relações justas, inclusive com diminuição de lucro, o que falou agora uma heresia, né? Não tem solução, entendeu? Mas esse é o ideal, né? E só que a gente está falando aqui de várias morais, a moral prática, e a gente tem a moral deontológica também, que a gente pode analisar, ou seja, é uma introdução mesmo no assunto para começar a pensar. Isso que eu achei interessante trazer, porque a gente não está discutindo isso no Brasil no momento. E isso está no topo na Europa, porque eles estão com questões morais graves, sabe? E sim, a discussão também não é à toa, né? A discussão também não é à toa, né? É a destruição do estado de bem-estar social. Está se discutindo porque está prejudicando, né? Sim. E todos estão em busca da vida saudável, e a vida saudável, ela está dentro da relação, seja patrão empregado, seja parceiro, seja, né, sócios, seja um fornecedor, e aí vai. Então, tem que existir essa vida saudável, e isso daí cai dentro diretamente dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o planeta está buscando. Sim, então não é possível mais, sabe? E hoje o planeta não aguenta, Solange. É isso mesmo. E hoje que nós sentimos, porque não é só Brasil, mas a gente sente, toda a economia, ela está voltada mais ou menos para ir uma resistência, questão de gênero, então as empresas, mesmo dentro da própria política, né, mesmo dentro de quem é responsável por legislar, eles hoje discriminam. Existe sim essa questão, está existindo sim essa questão em razão do gênero. Hoje também está existindo muito, não só essa questão da religião, né? Então, todos os dias, até mesmo a relação. O Uber é um CNPJ. Ontem, ele não depôs 3 pessoas que estavam indo para um ritual do candomblé, ele não carregou. E quem está respondendo por essa questão moral? O Uber, né? Então, a empresa Uber, em razão do motorista, que tem lá o seu CNPJ e é motorista, e aí, sei lá qual vai ser essa relação, não vamos entrar na situação se ele é empregado ou se ele, né, é autônomo, que a gente... Mas vamos falar justamente essa questão da religião. Veja só, a Uber, empresa Uber, está respondendo por uma questão em razão da discriminação pela religião. A Gol, em razão do que aprontou ontem, né, ela está respondendo em razão da discriminação racial, é justamente o que nós acabamos de falar. Sim. Por um funcionário que não soube respeitar o consumidor. Porque, ao contrário do que a gente pensa, muitas dessas situações, elas não estão previstas. Elas vão ser adaptadas. E essa relação, conforme muito bem você falou, ela é vasta, ela não está só entre os operadores de direito, não só, mas ela está em todas as instituições, ela abarca tudo. Aquela situação de uma cliente que chicoteou um entregador de comida. O que a empresa fez? Baniu a cliente. Nenhum entregador da empresa deles vai entregar para aquela cliente, além das responsabilizações jurídicas que ela vai ter, né? Que está respondendo, foi denunciada, né? Em delegacia e etc, etc. Ótimo! Mas o que a empresa fez? Não, esses clientes não queremos. Isso é obrigação da empresa? Não, é obrigação moral. E fez o certo. Sim. Né? Olha, é um tema que nós podemos... É gigante. É gigante, gostoso, que horas e horas nós estaríamos aqui tranquilamente falando sobre ele, e eu acredito que nós podemos aprofundá-lo, sim.
e inclusive tê-lo no nosso evento em outubro nas comunicações orais. Não sei o que a professora Ivana pensa, mas é um tema muito gostoso e interessante de se tratar, porque é relações internacionais. Sim, com certeza. Né? Sim. Bom, gente, então, mais uma vez, vamos... Adriana, você gostaria de fazer alguma colocação? Não, eu achei esplêndido, sim. Conteúdo muito interessante, né? Algo que a gente às vezes não vê, né? Muitas vezes a gente não vê, a gente frequenta algumas empresas, a gente termina fazendo algum certo trabalho e às vezes a gente até vê, sei lá, uma foto de um funcionário lá, todo contente, né? Sobre o Dia dos Pais, sobre o Dia das Mães, né? Mas essa questão por detrás muito bem colocada pela doutora. Eu estou dando um exemplo, né? De que assim a pessoa se submete àquilo pela necessidade do trabalho, né? A coação que tem por ali por trás. E muitas vezes a gente não, nem mesmo sendo da área, muitas vezes não observa, porque a pessoa faz um sorriso bonito, é claro, pedem para ela tirar aquela foto bonita, né? Ela vai lá e tira. E às vezes a gente olha e não consegue muitas vezes observar se a pessoa não externar, né? Se ela não se manifestar nesse sentido. Mas o conteúdo muito interessante e se tiver outras, doutora, eu quero ser convidada para participar. Se for virtual, né? Eu participo, porque a doutora acho que está em Londrina, é isso? Sim. Não, eu estou em São Paulo. Eu estou em São Paulo. A doutora está em São Paulo, né? Mas as outras, a doutora... As outras estão em Londrina. Londrina, então, sim. A doutora Ivana é doutora e professora, né, das universidades, e a nossa palestrante também, né, diante do currículo, também uma pessoa incrível. Nós estamos muito felizes. A Solange puxa o nosso saco, a gente adora. Por isso que a gente faz reunião. Vamos lembrar de tirar uma foto. Espera aí, um print de tela,